Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com L'Oriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje é os protocolos dos sábios do Sião. Nós já fizemos um programa o ano passado sobre esse assunto e estamos voltando a tocar nele. Por quê? Lembrando sempre que o nosso programa A República é um programa dedicado ao estudo de autores e obras que ajudaram a construir ou a destruir a cultura ocidental e cristã. Bem, Os Protocolos dos Sábios do Sião é uma obra, a nosso ver, muito importante, porque existe sobre essa obra uma série de dilemas ainda não resolvidos, muito embora se diga que já está comprovado que os protocolos são uma fraude, o que ninguém questiona, evidentemente. Quanto a mim, esse não é o ponto principal da obra. A obra fala, via de regra, o que se diz é que trata-se de um texto antissemita que descreve um projeto de conspiração por parte dos judeus e dos maçons, de modo a atingirem a dominação mundial através da destruição do mundo ocidental. Alega-se que esse texto foi criado na Rússia czarista e foi traduzido depois da Revolução Russa, portanto, depois de 1917, do russo para outros idiomas. Bem, essas questões são questões corretas. Entretanto, o que eu gostaria de analisar nesse programa de hoje são, vamos mais a fundo nessa questão, sobretudo no que diz respeito da fraude do protocolo e dessas conexões dele com a Rússia czarista. O fato de ser um texto antissemita e a conexão dos protocolos com os judeus e os maçons, né, e uma vez que foi traduzido na Revolução Russa, isso dá também uma conexão da obra com o movimento comunista. Então nós temos os judeus, os maçons e o comunismo. Né? Ninguém hoje em dia há de questionar que existe a ideia de um governo mundial perfeitamente pré-estabelecido. Aliás, isso é um consenso, um fato. Entretanto, os contornos desse governo mundial, né, e os seus verdadeiros propugnadores, os seus verdadeiros agentes, embora exista nós já temos uma literatura muito vasta a respeito disso, de fontes credíveis, fontes sérias, até as fontes mais mirabolantes do mundo. De toda feita, nós temos hoje o mundo, de certa forma, dividido em três grandes agendas globais. Não é? Essas agendas, uma delas é o que a gente chama a agenda russo-chinesa, portanto, que é aonde o Brasil está inserido hoje, é o grupo dos BRICS. Né? Nós temos a agenda do Califado Islâmico, cujo projeto de islamização do mundo é um fato consabido. Aliás, há uma documentação sobre o Euro-Islam, uma documentação oficial da comunidade europeia. Não é? Esse projeto, portanto, de islamização da Europa é um projeto oficial da comunidade europeia, foi lançado oficialmente desde o ano de 2008. Isso consta nos documentos. Eu até, anteontem, coloquei esse documento disponível no meu Facebook pessoal. É um documento com mais de 100 páginas. E a terceira parte seria a parte da chamada banca, né? Quer dizer, do sistema financeiro internacional, um grande conglomerado de corporações que lidam com o dinheiro internacional. Né? Então, essas três grandes agendas hoje compõem, são três grandes grupos com três grandes agendas, e todos eles têm, cada um,
isoladamente ou separadamente, ou com algumas articulações e interfaces, compõem alguma coisa, sim, que se chama de um projeto de dominação mundial, né? E, por outro lado, é também claro que nós temos uma vastíssima bibliografia que, desde o surgimento da maçonaria em 1717, há uma rede internacional ligada às sociedades secretas que nasce já empenhada ou comprometida com a destruição daquilo que se chama comumente do trono e do altar. Não é? A destruição da derrubada das monarquias na Europa, das monarquias no mundo, a destruição ou a penetração ou levar a igreja a praticar uma apostasia e a destruição daquilo que Fernando Pessoa chama de as três colunas da cultura ocidental e cristã, portanto da filosofia grega, da ordem e o direito romano e da moral cristã. Essas coisas hoje efetivamente estão tão sólidas e há tanta documentação em torno disso que realmente a gente não consegue entender a razão pela qual existe uma negativa no entendimento dessa questão. Voltando à questão dos protocolos dos sábios de Sião, no sentido de que ele é um texto antissemita. No meu entendimento, e isso ficará para um programa seguinte, esta acepção antissemita aqui, ela só pode ser entendida no sentido, a meu ver, que Fernando Pessoa deu. Fernando Pessoa fala de um baixo judaísmo, né? E aí é preciso entender o que o Fernando Pessoa consigna como baixo judaísmo. O baixo judaísmo não tem nenhuma relação com o povo judeu, nem com a religião judaica. Mas o que significa este baixo judaísmo de Fernando Pessoa? Então nós vamos fazer um programa só sobre isso. Hoje eu vou me deter mais sobre a história dos protocolos em si mesmo, né? É isso que eu quero abordar nesse programa. Bem, nós vamos começar pela questão da fraude, né? A atribuição de fraude do documento, portanto, invalida o documento, porque o discurso que se tem é o seguinte: o documento é fraudado. Uma vez que o documento seja fraudado, tudo que está escrito nele é inválido. Ora, evidentemente que não, não é? Então existe uma questão da fraude e o conteúdo. Veja, as discussões acadêmicas e religiosas sobre os protocolos dos sábios do Sião não são matérias displicendas. Muito pelo contrário, elas estão longe de alcançarem um consenso. Exatamente por conta disso, quer dizer, você tem uma fraude e você tem um conteúdo. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma série de outras documentações, atualmente, que falam claramente de uma agenda global, né? E das conexões evidentes dessa questão que o Fernando Pessoa chama de baixo judaísmo, os planos da maçonaria internacional, da chamada República Maçônica Universal. Aliás, o adjornamento do Islã foi anunciado na França, né? O Islã está se preparando para a vinda da República Maçônica Universal, quer dizer, e esse anúncio foi feito por um príncipe árabe, é oficial, isso foi feito na França. Também já tenho divulgado essas questões. Portanto, nós não estamos... o fato do documento ser uma fraude significa necessariamente que o conteúdo dele é mentiroso? Claro que não. O documento pode ter sido fraudado e o conteúdo dele pode ser correto, ou pode ser o inverso, não é? Agora, via de regra, sobretudo no Brasil, essas discussões centram-se no aspecto da fraude do documento, que, uma vez que ela foi comprovada, sugere-se silêncio sobre o assunto. Quer dizer, o assunto está morto, como se já tivesse sido solucionada essa questão. Não, não foi. O argumento da fraude é uma invocação falaciosa, no sentido que, em nome da fraude, deita-se por terra o conteúdo do argumento, como se um anulasse o outro. Trata-se de uma falácia, especificamente da falácia da causa falsa, que é quando alguém supôs que uma relação real ou percebida entre duas coisas significa que uma é a causa da outra. Portanto, o documento é falso. Ninguém questiona, há uma falsificação. Isso é um fato. Agora,
a falsificação diz respeito à autoria, não é? Ou a falsificação diz respeito ao conteúdo? Nós vamos ver que há uma questão aqui em relação ao conteúdo. E é por isso que eu vou sair do documento e nós vamos recuar até o século XVI, para a gente fazer uma avaliação um pouco mais profunda sobre essa questão. Muito bem. Então, a falácia da causa falsa tem sido aplicado no estudo dessa questão. Falando de outro modo, resumidamente, um documento pode ser falsificado, mas ele pode conter conteúdo verdadeiro. Quem trabalha com documentação histórica está cansado de ver isso, não é? Por exemplo, nós temos inúmeros documentos da coroa portuguesa que são documentos falsificados, certo? Mas eles detêm uma informação verdadeira, em parte um conteúdo verdadeiro. Os mapas de cartografia, a chamada política de sigilo dos descobrimentos portugueses, que o Jaime Cortesão tanto se debruça, diz respeito a isso. Não é? Agora, por outro lado, nós podemos ter também um documento que veio a ser comprovadamente tido como falsificado. Vamos pegar novamente como exemplo as viagens de Marco Polo, que a historiografia dá como ficcional. Entretanto, a coroa portuguesa vai utilizar os relatos de Marco Polo para o estudo e a tomada de posse de algumas ilhas no Atlântico. Não é? Nós tivemos uma outra questão em relação à falsificação. Quando foi feita a invasão do Iraque, o primeiro-ministro britânico Tony Blair disse que utilizou um documento produzido em Oxford ou em Cambridge, se não me falha a memória, numa dessas duas universidades, e aonde falava que o Saddam Hussein tinha armas de destruição química. Aconteceu a invasão do Iraque e tudo mais, a guerra do Iraque e tudo aquilo, junto com George Bush, e depois a deposição do Saddam, e depois, efetivamente, nós tivemos, anos depois, o Tony Blair veio a público e disse que o documento que eles haviam se utilizado para legitimar a presença da Inglaterra era falso. Mas a ação não foi falsa. Aconteceu a invasão. Né? Então veja que essa questão de um documento ser falsificado, ele pode ser falsificado e o uso da falsificação pode ser usado para várias coisas. Muito bem, os protocolos do Sábio do Sião é uma falsificação. Isso não significa, segundo, então, portanto, para arrematar essa questão, que o conteúdo que ele fala não seja verdadeiro. Portanto, existe uma nova ordem mundial? É claro que ela existe. Né? E nós vamos buscar as ações dessa nova ordem mundial aonde? Em quais setores? Então, nós temos, no mínimo, hoje, 3 setores que falam de um governo mundial. Não é? E segundo, ponto, mesmo que o documento tenha sido falsificado, aquele documento pode ter sido utilizado para legitimar alguma ação? Sim, foi. E foi usado para legitimar a ação de quem? Este é o ponto. É um dos pontos. Né? Ninguém discute, portanto, sério, nenhuma pessoa séria discute que o libelo acusatório, portanto, os protocolos, é falso. Ou seja, falso em que sentido? Ele foi um documento construído. E aqui é que entra. Partes de algumas obras foram tiradas, e é preciso entender o que foi feito. Então, parte dessas obras foram tiradas e foram juntadas. Ele foi um documento construído. Nesse aspecto, não é? A falsificação diz respeito a isso. Foi subtraído partes de obras e aquelas partes foram coladas em outra obra. Então ele foi construído. Por quê? Se ele foi construído por alguém. Qual era o objetivo desse alguém? No caso dos protocolos, portanto, esta falsificação é um dado quanto à origem do documento e não relativo ao conteúdo do mesmo. Porque o conteúdo que ele coloca, uma vez que ele foi pegar de outras obras, aquele conteúdo existe. Né? Agora, pode-se pensar que no caso dos protocolos está lacrado o entendimento sobre a origem por fraude de conteúdo.
Também pode-se pensar isso. Não, não está. Não está. Essa questão varia conforme os autores. Por exemplo, Gustavo Barroso é um dos autores no Brasil que defende a autenticidade do documento, não é? E outros autores igualmente católicos vão defender, Gustavo Barroso era católico, outros autores igualmente católicos vão defender a autenticidade do documento. Portanto, essa questão não está em aberto. Não está aberta ou definitivamente selada como se pensa. Né? Por outro lado, o fato de lhe ser atribuído a ideia de ser um documento antissemita, não é? Evidentemente, e sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, essa questão do antissemitismo, em razão do nazismo, tem sido um assunto onde as pessoas caminham com pezinhos de lança. Entretanto, o documento foi lançado muitas décadas antes da Segunda Guerra Mundial. Portanto, até a noção de antissemitismo e muitas décadas antes da formação do Estado de Israel. Portanto, até essa ideia de antissemitismo tem que ser definida aqui. Ela tem que ter um tipo de contorno, não é? Muito bem. Então vamos lá. Para mim, especificamente, particularmente, exatamente pelo fato dos protocolos ser um documento fabricado por alguém, a mando de alguém e lançado a público, é que eu vejo e procuro com olhos de inquérito os reais motivos por trás desta fabricação. Porque normalmente os autores falam, foi fabricado. Foi, ninguém discute. Foi. Agora, o que está por trás dessa fabricação? Porque ninguém há de forjar algo de tamanha gravidade apenas por estar desocupado, por mera vingança, por não ter o que fazer, não é? Sobretudo por colocar a iniciativa do documento vincado à Rússia czarista, portanto não era a Rússia comunista. Então, atribui à Rússia esse documento um cunho político, antes de ser religioso. Ora, existe uma clara e notória ligação do início do comunismo com judeus ateus. Isso é um fato que não se pode negar, não é? E esses judeus ateus mataram judeus religiosos e ortodoxos. Assim como nós temos comunistas brasileiros que matam religiosos brasileiros. Acabou. Não é? Então, nenhum povo está a salvo de ter gente que não tem ética, nem moral, nem princípio dentro de si mesmo. Seja como for, o documento é produzido dentro da Rússia czarista. Portanto, a Rússia é cristã ainda, não é? De modo que isso torna a situação um tanto mais curiosa, certo? Bom, a gravidade do crime praticado aponta para a existência daquilo que o rabino Newton Bonder chama de a intenção da intenção. Então, qual era a intenção da intenção do governo ou do sujeito que montou, que produziu esse libelo acusatório, tido como antissemita? Bem, isso é um ponto. Uma outra coisa bem diferente é descartar o conteúdo do documento em razão dele ser um documento fabricado. Então eu estou aqui batendo em dois pontos. O documento é fabricado e o conteúdo dele. Nós temos que analisar essa questão sobre esses dois aspectos. E eu destaco aqui 3 pontos, apenas 3 pontos. Primeiro, o conteúdo é marcadamente antimaçônico, ele não é só antissemita. Os protocolos dos sábios do Sião é marcadamente antimaçônico, antissemita, antisionista, antiglobalista. E ele denuncia a criação de uma república maçônica universal. Isso é um ponto. Segundo ponto, exceto por um consenso imposto, de modo algum se pode presumir que o documento define com clareza a tipificação do judeu, que é a causa de todos os males. Bem, quanto a mim, esta classificação está em aberto. Ela é dúbia,
ela é marcadamente dúbia e ela aponta para algo além dela mesma. A partir do momento que ela se insere na ideia de uma maçonaria e na ideia de um globalismo. Bom, para mim, portanto, essa classificação está em aberto. Falta, portanto, definir o que o documento configura como tipo judeu. Se esse tipo é no sentido marcadamente religioso, étnico ou geográfico naturalista. Um terceiro ponto. O ponto central do libelo, que é raramente invocado pelos estudiosos, é a discussão em torno de um tema que ninguém fala, que é o tema do messianismo político. Muito bem, a partir do capítulo 3 especificamente, começa a propagação da vinda e da coroação do Senhor Universal, que é um personagem extraído das literaturas apocalípticas e proféticas, que poderia perfeitamente se enquadrar como o imperador dos últimos dias, ou o Dux, né? Ou o Messias. O imperador dos últimos dias é um imperador que aparece na Sibila Tiburtina. O Dux é uma personagem que vai aparecer nas teorias do Abade de Calabra e Joaquim de Fiore e, sobretudo, numa fartíssima literatura de fundo de fundo germânico, no Império, no Sacro Império. E os diferentes tipos de Messias. Portanto, há aqui, veja, nós estamos ainda na questão do documento fabricado, não é? E do conteúdo do documento. Então, ele tem esses 3 pontos de conteúdo do documento, já nos dão uma indicação de que esta fabricação tem que ser revista. A ideia da fabricação e da falsificação. Não discuto, repito, que o documento foi fabricado. O que eu coloco em pauta é por que alguém fabricou, por que fabricou e o conteúdo que está presente ali. E no meu entendimento, o ponto central do libelo é exatamente a discussão do messianismo político. Porque quando você tira esse tema do cerne da questão, desaparece a ideia do governo mundial. Uma coisa está diretamente atrelada à outra. Ora, como eu falei, a história mostra a existência de inúmeros documentos fabricados. Então, para encerrar o assunto, a comprovação da falsidade de um documento não atesta, não assegura de modo algum que o mesmo não tenha sido usado para legitimar ações de governos e grupos na defesa de causas específicas. E esse é o caso do protocolo. Como eu falei, Jaime Cortesão aponta isso. Um outro exemplo nesse sentido são os mapas antropomórficos, tal como é o mapa da Europa Regina, da cosmografia do monge Sebastian Münster, que foi criado em Basileia em 1544, onde são conhecidas 11 diferentes versões desta estampa. Nós temos inúmeros mapas ou portulanos que foram falseados para despistar a vastíssima rede de espionagem existente dentro da Europa. Portugal fez isso. Portanto, havia naquela altura processo de falsificação, é uma coisa notória. Hoje em dia, os documentos continuam sendo falsificados? Claro que continuam. Os governos falsificam documentos à torta e direito. E os documentos que não são falsificados ainda vêm com selo de secreto. Não é? Bem, a Constituição brasileira foi falsificada. Ela tem artigos inseridos ali, por exemplo, que não passaram pela aprovação. Portanto, essa questão da falsificação, você vai dizer, a parte foi falsificado. Aquela falsificação anula a Constituição? Óbvio que não, é isso que eu estou dizendo. Foi introduzido em cima dessa temática para calar as discussões da temática a ideia da falácia da causa falsa. Não é? Bem, ora, os protocolos dos sábios do Sião configuram desses tipos de documento. Ele foi fabricado, entretanto, o conteúdo é, no mínimo, esdrúxulo. E mais, o conteúdo dele tem um cariz marcadamente escatológico messiânico. E essa é uma perspectiva desconsiderada, não é? Pela maioria dos autores,
sabe-se lá por que razões, muito embora o personagem do Senhor Universal da República Maçônica Universal seja ali referido com uma clareza indubitável. Indubitável, a partir do capítulo 3. E não é só no capítulo 3, essa figura vai reaparecendo. E a ideia do governo mundial. Então não há um governo mundial sem esta figura. Portanto, concerne discernir muito bem a questão da fraude e do conteúdo. Tá? Ora, sobre a vinda e a construção de uma república universal, na carta encíclica Bonum Sani, do Papa Bento XV, sobre São José, de 25 de julho de 1920, eu extraio o texto abaixo. Abre aspas. De fato, amadureceu nos desejos e nas expectativas de todos os sediosos a chegada de uma certa república universal, a qual seria fundada sobre a igualdade absoluta entre os homens e sobre a comunhão dos bens, e na qual não haveria mais distinção alguma de nacionalidade, nem teria mais de reconhecer-se a autoridade do Pai sobre os filhos, nem dos poderes públicos sobre os cidadãos, nem de Deus sobre os homens reunidos em sociedade civil. Coisas todas que, se porventura se realizassem, dariam lugar a tremendas convulsões sociais, como aquela que no momento está desolando não pequena parte da Europa. E é justamente para se criar também, entre os outros povos, uma condição similar de coisas, que nós vemos as plebes serem estimuladas pelo furor audacioso de alguns e acontecerem aqui e acolá, ininterruptas e graves revoltas. Veja que esta encíclica é de 1920, pouco tempo depois que o documento foi lançado, não é? A igreja tem mais bulas papais, tem 20 bulas papais condenando a maçonaria. Tem muito mais bulas papais condenando a maçonaria do que o comunismo. Bem, isso indica alguma coisa? Nos protocolos, o que aparece? A maçonaria, não é? E a ideia de um governo mundial. Esse governo mundial é a proposta inerente da República Universal, que está contido aqui na carta encíclica Bonum Sani, do Papa Bento XV, sobre São José, de 25 de julho de 1920. Isso pode ser extraído do próprio site do Vaticano, não é? Bem, então vamos lá. Vamos agora passar a vou fazer uma brevíssima status questionis. Status questionis é quando, o estudo da questão, é quando nós vamos pegar uma obra e vamos ver quais foram os autores que já falaram sobre aquele assunto. Então eu vou fazer uma análise muito rápida sobre isso. Como eu disse, qual é a definição? Tem-se como certo que os protocolos é um texto antissemita, que descreve um projeto de conspiração por parte dos judeus e dos maçons, de modo a atingir a dominação mundial através da destruição do mundo ocidental. Então esse texto foi criado na Rússia, na época da Rússia czarista, e ele foi traduzido após a Revolução Russa, do russo para outros idiomas. Então ele foi criado, vamos lá, na época da Rússia czarista. Então isso já nos coloca na seguinte questão. Na época da Rússia czarista, qual é a ligação dos protocolos? Bem, existe a chamada política secreta russa do czar, que é a Okhrana. Em 1905, Sergei Alexandrovich Nilus publicava na Rússia a primeira versão integral dos protocolos dos sábios do Sião, apresentado como as atas das 24 sessões secretas do primeiro congresso sionista reunido na Basileia em 1897. Detalhe para isto. Este congresso aconteceu de fato. E aqui eu remeto ao artigo da revista Moracha, né, para verificar, portanto, que aconteceu de fato o primeiro congresso sionista reunido na Basileia em 1897. Bem, e que presumivelmente, nesse congresso, revelava o programa judeu de conquista do mundo, tomando o título da versão abreviada que se publicou em 1903 no diário Dzanima, de São Petersburgo, que era dirigido pelo antissemita
Khrushchev. Então veja, Sergei, em 1905, publica na Rússia a versão dos protocolos. Nessa versão, ele remete a um congresso sionista na Basileia. E, ao remeter ao título, ele toma uma versão abreviada que havia sido publicada anteriormente, portanto, em 1903, por um antissemita que é o Khrushchev. Ora, segundo numerosos trabalhos, os protocolos foram elaborados em Paris, provavelmente em 1897, 1898, pelos serviços da política secreta do czar, portanto a chamada Polícia Militar Especial. O nome dela é Okhrana. A Okhrana era dedicada à identificação, investigação e repressão de movimentos revolucionários. Aqui nós já temos uma situação curiosa. Então veja, na época do czar já existia movimentos revolucionários. Muitos intelectuais sofreram com a censura da Okhrana. Por exemplo, Pushkin, Lermontov, Turgenev, Gogol, Dostoiévski, Tolstói, Chekhov, aonde isso pode ser estudado? Na obra de Daniel Rosenberg, que foi lançado pela Casa Sefardita Israel, na Espanha. A obra chama A Espanha Contemporânea e a Questão Judia. Está escrito em espanhol a obra. Isso está na página 107 dessa obra. Sobre a Okhrana, portanto, a política secreta, a política especial militar, a política militar especial do czar, nós indicamos a obra Okhrana, Memórias do Último Diretor da Política Russa, de Alexei Vassiliev. Também está escrito em espanhol. Bom, então veja, em 1905, o general Dmitry Fedorovich Trepov, não é Sergei, hein? O general Trepov, é nomeado superintendente do Palácio do Czar para sufocar uma série de atividades revolucionárias que estavam cada vez mais intensas dentro da Rússia. Vamos lembrar que o comunismo explode em 1917. Trepov é o responsável por falsificações de folhetos e documentos, atribuindo esses folhetos a organizações inexistentes. Muito bem. Pouco tempo depois, veja, aqui nós já temos dois homens que falsificam. Nós temos Trepov e nós temos Sergei. Mas o Sergei, por sua vez, a gente viu que esse documento foi fabricado em Paris. Então tem uma ligação aqui, uma conexão entre os movimentos revolucionários que estavam acontecendo em Paris e a Rússia, né? Bom, então, voltando a Trepov. Trepov é o responsável por falsificações de folhetos e documentos. Pouco tempo depois, o general Trepov vai formar uma perigosa liga antissemita chamada União do Povo Russo, que é uma organização originária de uma organização direitista russa. Isso é muito curioso. Nós não temos tempo de entrar aqui no que é chamado de organização direitista. Essa organização direitista tem o nome de Santa Druzina. E ela era dirigida por um personagem muito sinistro da Ucrânia, portanto da política russa, chamava Pyotr Ivanovich Rachakovsky. Muito bem. Trepov instaura uma perseguição muito sangrenta aos judeus, cujos métodos antecedem aos usados pelo nazismo. E Trepov é um dos responsáveis pela falsificação dos protocolos, juntamente com Sergei Nilus. Existe uma obra, também em espanhol, de Oscar Amial, chamado A Ordem Negra, o Exército Pagão do Terceiro Reich, né, onde vocês podem encontrar essa questão ligada ao Trepov. Bem, então aqui nós vemos, de fato, que há uma fabricação. Ao mesmo tempo, nós vemos que há uma sequência de movimentos revolucionários que estão explodindo dentro
da Rússia czarista, católica, não é? Porque quando fala que o comunismo surgiu na Rússia em 1917, nós temos a impressão de que estava tudo bem na Rússia. Não, não estava. E uma outra questão, a Rússia tem uma política secreta desde o século XVI. A KGB não é uma construção do comunismo. Né? A Rússia tem uma política secreta violentíssima, altamente criminosa desde o século XVI. Portanto, o know-how russo, em termos de espionagem, falsificação, assassinato, vem desde o século XVI. Isso não é uma coisa recente, não. Bem, vamos aqui à fonte principal dos protocolos. Que ele foi uma obra produzida, fabricada. A partir de qual fonte? Existe a obra que é considerada a fonte principal dos protocolos, chama-se O Diálogo no Inferno entre Montesquieu e Maquiavel. Esse documento foi encontrado por um correspondente inglês do The Times em Constantinopla. Esse jornalista chamava-se Philip Graves. Um russo que havia surgido para a Turquia depois da Revolução de 1917 mostra ao Graves um livro em francês, veja, em francês, que ele havia comprado de um oficial da ex-política secreta czarista, portanto da Ucrânia. Após alguma pesquisa, ficou claro que o livro teria sido publicado na Bélgica em 1864. Então veja, já deslocou, já saiu da França e o livro foi publicado na Bélgica. Pelos idos de 1921, o Graves identifica que boa parte do diálogo, o diálogo no inferno entre Montesquieu e Maquiavel, tinha 60% desse diálogo tinha sido copiado literalmente ou quase literalmente para os protocolos, obedecendo inclusivamente a ordem, a estrutura dos 24 capítulos que acompanham os 25 diálogos do livro de Julie. Bem, o Philip Graves faz uma série de artigos no The Times em 1921 e onde ele prova que os protocolos de 1 a 19 seguem a mesma sequência e o mesmo conteúdo, ou tem um conteúdo praticamente idêntico à obra dos diálogos no inferno entre Montesquieu e Maquiavel, ambos revolucionários. Qual é o autor dessa obra? É Maurice Joly. E ele mostra, portanto, que se trata de um plágio. Ou, esse é o ponto, uma segunda versão da obra de Maurice Joly num estádio mais avançado. Agora aqui, não mais como uma, digamos, uma obra literária, mas como uma teoria. Então, quando as pessoas vão falar desta denúncia do Graves, elas, curiosamente, esquecem desta questão. Graves coloca que não é meramente um plágio, mas aqui, aquilo que Maurice Joly coloca, no diálogo, tornou-se uma teoria, de modo que reduzir a questão dos protocolos a um mero plágio é contornar o problema e é fugir do cerne da questão. Vamos continuar aqui na questão das fontes da fonte. Então vamos lá. Qual é a obra tida como a fonte principal dos protocolos? O Diálogo no Inferno de Montesquieu e Maquiavel. Baseado nisso, os caras falam, é uma fraude. Ok, muito bem. Acontece que aqui já não é uma literatura, é uma teoria. A partir do momento que aquilo torna uma teoria, não é uma literatura, pronto. Já tem alguma coisa aonde, certamente, por que
que os fabricadores dos protocolos vão buscar a obra de Maurice Joly. Eu poderia ter buscado qualquer outro autor. Por que foi buscar Maurice Joly? Esse é o ponto. O que tem a obra de Joly? Bem, então vamos lá. Vamos agora, em cima da obra de Joly, fazer um pequeno levantamento sobre as fontes das fontes do protocolo. Ora, existe um hispanista holandês chamado Van Prague. Ele tem, isso pode ser, ele tem artigos, e aqui eu grifo sobretudo o artigo Os Protocolos dos Sábios do Sião e a Ilha dos Monopantos de Quevedo. Tá? Isso está no Boletim Hispanique, em 1949, nas páginas 169 a 173. Muito bem. Van Prague afirma que depois das pesquisas de Benjamin Segel, em 1924, de Hermann Bernstein, em 1935, e de John Curtis, em 1942, se pode dizer que o libelo foi uma falsificação. Ponto. Ninguém discute. As ideias ali expressas são copiadas da obra Diálogo do Inferno entre Maquiavel e Montesquieu, de Maurice Joly, em 1864. E essa obra, nós vimos que ela foi lançada na Holanda. Detalhe, Joly arroga para si dons proféticos. Aqui o negócio já começa a ficar complicado. Então, nós já temos um problema em Joly. Joly diz que é um profeta. Portanto, os protocolos têm um cunho marcadamente profético. E aquela profecia se torna uma teoria, como coloca o Graves. Não é um mero plágio. Então, a trama dos protocolos, ou seja, uma reunião secreta dos judeus, convocado para fins de execução de um projeto de dominação mundial, é sacada da obra Biarritz. Então, veja a construção que foi feita. A obra Biarritz é de 1868, portanto, é posterior à obra de Joly. E a obra Biarritz é de Hermann Goethe, que, por sua vez, plagiou o Diálogo no Inferno entre Maquiavel e Montesquieu, de Joly, e fez um acréscimo. Que acréscimo é esse? O capítulo no cemitério judeu em Praga. Ele descreve, então Hermann descreve, uma cabala rabínica secreta, o conselho de representantes das 12 tribos de Israel, que se reúne no cemitério à meia-noite para uma das suas reuniões do centenário. E eles relatam o progresso de sua conspiração de longo prazo para estabelecer a dominação do mundo. Então, entre os métodos para atingir esse objetivo estão a aquisição de propriedades fundiárias, a transformação de artesãos em trabalhadores industriais, a infiltração em altos cargos públicos, o controle da imprensa, etc. O presidente Levi expressa no final dessa reunião o desejo deles serem o rei do mundo. Ora, esta expressão, este cargo, é um termo referente aos estudos de literatura apocalíptica e profética. René Guénon, que é consabidamente maçom, muçulmano, criador, advogador da chamada tradição primordial, da escola perennialista. René Guénon tem uma obra homônima, tardia, portanto, chamada O Rei do Mundo. Essa obra de René Guénon é muito tempo depois, muitas décadas depois que foi criada. Na Alemanha nazista, então veja que situação curiosa. Van Prague cita vários autores que falam: a obra foi construída. Foi. As ideias que constam no protocolo
foram retiradas de Maurice Joly. Joly fala que é profeta. A trama dos protocolos, né, por sua vez, uma parte dela é sacada da obra de Biarritz, em 1868. Goethe, por sua vez, vai plagiar Joly, mas ele vai fazer um acréscimo. E é nesse acréscimo, no título chamado Cemitério Judeu de Praga, que nós vamos ter isso. René Guénon, muito tempo depois, vai ter uma obra chamada O Rei do Mundo. Né? E antes de René Guénon, Ossendowski vem e fala da ideia de um rei do mundo que de 100 em 100 anos vem ao Tibete e se apresenta ao Dalai Lama. Depois nós temos a invasão da China, a China comunista no Tibete. Veja que isso tudo aqui é um grande cenário, não é? Ora, na Alemanha nazista, esse capítulo do Cemitério Judeu de Praga foi reimpresso de uma forma independente em muitas edições. Então, para retratar o encontro, Hermann tomou emprestado a cena do romance histórico de Alexandre Dumas, chamado Joseph Balsamo. É preciso atentar aqui que Joseph Balsamo, de Alexandre Dumas, não é a primeira parte de uma série de obras que vai de 1846 a 1849, portanto uma obra anterior a todas essas, que está contido nos livros intitulados Memórias de um Médico, e que é seguido por uma outra obra chamada O Colar da Rainha, por outra obra, Angers Pitou e A Condessa de Charnay. Todas essas obras de Alexandre Dumas enfocam uma série de acontecimentos que dão origem e deflagram a Revolução Francesa. Desde a chegada de Maria Antonieta à França para o seu casamento com o Delfim Luiz, mais tarde Luís XVI, ambos serão decapitados e acontece a Revolução Francesa. Então vejam vocês que isso aqui, de modo algum, isso tem um encadeamento absolutamente impressionante, não é? E vamos lembrar aqui que Humberto Eco vai futuramente retomar a questão dos protocolos do Sábio do Sião, numa obra de Humberto Eco dedicada especificamente a isso, o Cemitério Judeu de Praga. E o próprio Humberto Eco fala que aquela questão está em aberta e que os judeus receberam a obra dele de uma forma muito tranquila. Então, olha que situação absolutamente complicada. Não é? Bem, então veja, Alexandre Dumas é o sujeito criador de uma outra obra curiosíssima que vai estar no bojo desse negócio, que é O Conde de Monte Cristo. Está diretamente ligado à história de Portugal. Olha o imbróglio. Bem, quando se lê A Reunião Secreta dos Judeus na Biarritz, de Hermann, o leitor é remetido para a literatura espanhola da Era do Ouro, portanto uma literatura do século XVIII, XVII, de Francisco Quevedo. Esta obra de Francisco de Quevedo, de 1650, chama-se A Hora de Todos e a Fortuna Consenso, aonde se tem um relato intitulado A Ilha dos Monopantos. Monopantos é uma designação católica. Muito bem. Quevedo é um personagem diretamente ligado aos reis de Espanha. Esta obra de Quevedo é um tratado antissemita. Mas vamos atentar ao seguinte. Essa expressão antissemita não existe naquela época. Né? Esse tratado do Quevedo, A Ilha dos Monopantos, ele escreve tendo em vista as negociações entre o conde-duque de Olivares e os judeus sefarditas, que foram expulsos da Espanha católica. E ele fala de uma reunião secreta em Salônica entre judeus de todas as partes da Europa e os monopantos. Quem eram os monopantos?
Monopantos são os cristãos que querem colaborar com os judeus para oprimir o mundo cristão. Aqui a gente começa a entrar em alguma coisa que o Fernando Pessoa vai designar como baixo judaísmo. Tá certo? Então nós temos cristãos, ou indivíduos que teoricamente eram cristãos, indivíduos que teoricamente eram judeus, e que traçam uma conspiração para destruir judeus e cristãos. Isso está na obra de Quevedo. E, portanto, há uma clara alusão aqui a um projeto mundial fundindo judeus e cristãos para destruir judeus e cristãos. E dentre eles está o conde Duque de Olivares. Voltando ao Van Prague, ao holandês. Van Prague afirma que as similaridades entre a novela de Herman e de Quevedo são tão impressionantes que era impossível que Herman não conhecesse a obra desse homem, que foi um dos homens mais famosos da literatura espanhola da Era de Ouro, Francisco Quevedo. E não é mesmo, trata-se de uma transposição, novamente, não é meramente um plágio. Portanto, você está transpondo uma teoria aí. E aqui tem uma nota relevante também. O padre Antônio Vieira, que é um defensor árduo dos judeus, aliás, uma das razões que vai lhe ser imputada nas condenações da Inquisição, é que o padre Antônio Vieira defende a tese do Quinto Império do judeu Bandarra, embora existam fontes que questionam se Bandarra era judeu ou não. Mas o fato é, a chamada teoria do Quinto Império, advogada pelo padre Antônio Vieira, respaldado nas profecias de Bandarra, é de fundo judaico. Tá? Então, é importante. O padre Antônio Vieira, que é um árduo defensor dos judeus, será também jocosamente chamado de monopanta. Tá? Portanto, essa palavra existe. Este codinome, dado a Vieira, em tom depreciativo, claro, ele vem documentado numa carta libelo que o bispo dominicano de Málaga, sob o pseudônimo de Escoto Patavino, ele escreve contra o pregador jesuíta, alegadamente em resposta a uma outra carta que o padre Antônio Vieira lhe teria endereçado, o que Vieira veio a negar terminantemente. A carta de Patavino ostenta o seguinte título: Resposta a uma carta que Antônio Vieira Monopanta escreveu ao senhor obispo da Ordem dos Predicadores. Isso está, pode ser achado. Antônio Vieira Cartas, volume 8, que está sob a coordenação e anotação de Lúcio de Azevedo. E também foi referendado por José Eduardo Franco no artigo A Companhia de Jesus e a Inquisição, Afetos e Desafetos entre duas instituições influentes, séculos XVI e XVII. Ora, então veja, antecedeu o relato antissemita, por sua vez, de Francisco de Quevedo, a Carta dos Judios de Constantinopla de 1556, de Juan Martínez Cilício. Quem foi esse sujeito? Foi arcebispo de Toledo. Essa carta foi destinada a convencer o cabido da Catedral de Toledo e ao futuro príncipe regente Filipe II, aonde busca aproveitar e confirmar os estatutos da limpeza de sangue. É preciso entender o que é a limpeza de sangue, que é a forma legal para promover a pureza racial e a segregação entre os cristãos, judeus e cristãos novos, conversos e os antigos católicos. Evidentemente, é mais do que consabido que a Inquisição lidou com essas questões. Não é? E é mais do que consabido que a Espanha católica produziu isso largamente. Então, os jesuítas portugueses e espanhóis vão se insurgir contra essa limpeza de sangue que a coroa espanhola estava querendo fazer. Gonçalo Álvares Chillida, que é um historiador espanhol, ele acredita que a hipótese de Van Prague seja provável, já que Hermann, Goethe
era um homem interessado nos assuntos hispânicos. Portanto, nós temos um alemão interessado em assuntos hispânicos, como ele demonstra em duas das suas novelas, intitulado Vila Franca e Puebla. Álvares Tilida sustenta que Quevedo compôs o seu libelo A Ilha dos Monopontos, baseado na Carta dos Judeus de Constantinopla, né, que é do arcebispo de Toledo, Juan Martínez. Portanto, as obras dos espanhóis Cilício e Quevedo serão fundamental para a confecção dos protocolos dos sábios de Sião. Isso não desloca para a Espanha. E isso torna o uso dessas obras pela polícia da Ucrânia, portanto do czar, para falsificar os protocolos, alguma coisa absolutamente instigante. Não é? Por que a Ucrânia vai pegar documentação, literatura e documentação que diz respeito à história da Espanha? Ora, concerne lembrar, e não por acaso, que o desafeto de Quevedo, que é o conde duque de Olivares, serviu aos reis da Espanha. Porque nesse período, exatamente nesse período, as coroas de Espanha e Portugal estavam unidas sob a dinastia filipina, que estava na mão da Casa de Habsburgo. E eles governavam Portugal entre 1580 e 1º de dezembro de 1640. E sob os Habsburgo vai recair uma série de acusações deles virem a futuramente fazer parte de um governo mundial. Vamos lembrar que Hermann, no século XIX, vai tomar emprestado do romance histórico de Joseph Balsamo, de Alexandre Dumas, acontecimentos que dão origem ao romance histórico de Alexandre Dumas, né? Acontecimentos que dão origem e deflagram a Revolução Francesa desde a chegada de Maria Antonieta. Quem é a Maria Antonieta? É uma Habsburgo. Então, ela vai casar com o futuro rei Luís XVI, vai explodir a Revolução Francesa, mas a Revolução Francesa, quando explode na mão de quem? De um Habsburgo. Né? Está no poder ali. E em que pese os planos de Napoleão junto à Espanha para tomar a coroa portuguesa para a criação da República Maçônica Universal, que é um projeto abortado pela brilhante estratégia da rainha Dona Maria I e do príncipe regente Dom João, a quando eles fazem a transferência da corte para o Brasil em 1808. Portanto, nós estamos diante de uma teia de circularidade literária cujos elos estão longe de ser um mero acaso. Veja, a fabricação aqui do próprio documento, quando nós vamos fazer um brevíssimo estudo da questão, portanto, das fontes que sustentam o protocolo, nós caímos numa outra rede, e essa rede claramente esbarra nos povos peninsulares. Não é? Bem, nós temos textos correlatos a esses textos da status questão? Temos. Vou citar aqui alguns. Várias obras da literatura francesa vão alimentar a ideia de uma conspiração mundial dos judeus. Então nós temos uma associação entre judaísmo, maçonaria e Revolução Francesa. E isso tem como grande expoente, então de onde que surge isso? A ideia de que os protocolos falam da ligação entre judaísmo e maçonaria é dos protocolos. Claro que não. Uma das obras mais famosas em relação a isso são os 5 volumes da chamada Memória para Servir a História do Jacobinismo, do padre jesuíta francês Abade Barruel, que é de 1779. Portanto, quando os protocolos são feitos, né, no século XIX, ora, nós temos aqui 200 anos de uma obra que antecede a feitura dos protocolos, e exatamente na mesma linha. Quer dizer, uma associação entre judaísmo e maçonaria. Tá? Bem, essa obra do Abade Barruel é uma teoria que aventa que a Revolução Francesa é o ponto culminante de uma conspiração antiquíssima. Aqui o Abade acrescenta uma outra questão e coloca a ordem do templo no meio disso. Não é? Evidentemente, os jesuítas têm uma questão, uma contenda com os templários. Tá certo? E não é objeto aqui agora dessa discussão, mas é preciso ter isso em mente. Barruel vai traçar, portanto, as conexões entre os templários e a maçonaria.
E futuramente a maçonaria vai dizer-se que é herdeira da Ordem do Templo, o que não é absolutamente verídico a conexão que Barruel faz, e é preciso entender porque que Barruel foi fazer essa conexão e por que a maçonaria depois vai puxar para si a ideia de uma tradição primordial e de uma república maçônica universal. Então todas essas coisas são pontas soltas dentro do assunto. Mas seja como for, o Barruel traça as conexões entre os templários e a maçonaria e afirma que a conspiração objetivava o seguinte: a derrubada das monarquias, a destruição da Igreja de Roma e a fundação da República Maçônica Universal, uma espécie de governo mundial sob controle. É exatamente o que os protocolos falam. Então essa proposta de um governo mundial, aventada no século XVIII pelo Abade Barruel, é instigante. Porque a concretização dessa proposta vai acontecer à luz do dia somente no século XX. E depois das duas guerras mundiais, que vão servir de pretexto para a implantação das organizações supranacionais, tais como a ONU e as organizações Unesco, congêneres, a OTAN, a OMC, que vão futuramente desenhando um governo mundial onde hoje, cujo assunto é claro. Ora, então concerne lembrar que a acusação do jesuíta, do Abade Barruel, vai na contramão de toda a história da Ordem do Templo, cujas ações visaram sempre exatamente o oposto ao afirmado pelo jesuíta, ou seja, os templários sempre defenderam a cultura ocidental e cristã. Dentre as acusações que pesam contra os jesuítas, existe a de serem antitemplaristas e a deles terem intentado apropriar-se dos planos da Ordem do Templo. Portanto, Barruel, ao imputar à Ordem do Templo tais crimes, desloca o eixo da culpa da maçonaria. E é preciso ter em perspectiva mais detalhes para se perceber o que está em jogo na fala do Barruel. Agora, seja como for, ele faz essa conexão, e essa conexão vai ser largamente utilizada posteriormente, inclusive para convalidar a teoria da maçonaria, da legitimação da maçonaria e dos seus projetos dentro da Europa. Ora, nós temos que lembrar também que depois da pressão de todas as monarquias europeias para a expulsão dos jesuítas, não foi só Portugal, o Papa Clemente XIV, em 1773, lança o breve papal suspendendo a maçonaria. Mas a imperatriz da Rússia, Catarina II, não permite a aplicação da bula. A Polônia também não. O que leva à migração dos jesuítas para a Rússia e para a Europa Oriental, onde vão dizer fontes posteriores que os jesuítas ajudaram a gestar o socialismo. Percebe? Então é um balaio de gato, não é? Então pesa igualmente sobre os jesuítas a acusação deles conspirarem contra a igreja. No caso do pedido de consagração da Rússia, que foi feito em Fátima em 1717, como uma fraude criada no mosteiro de Tui, na Espanha, onde isso pode ser visto na obra O Segredo de Fátima, de Joaquim Fernandes e Filha da Armada. O dogma da Imaculada Conceição, que é proposto na mensagem de Fátima, é uma devoção e um culto claramente jesuíta. Em cima dessa ideia de que a Rússia foi consagrada ao Imaculado Conceição, ao Imaculado Coração, a Rússia atual tem se arvorado como uma grande nação cristã do mundo, que juntamente com o Islã construirá um mundo cristão, porque segundo a Rússia o cristianismo latino está conspurcado. Para piorar o negócio, o príncipe herdeiro Mohammed Ben Salmani anuncia o adjornamento do Islã, preparando na França, ele anunciou o adjornamento, preparando na França a implantação da República Maçônica Universal. E isso essa notícia foi soltada diretamente pelo governo da Arábia Saudita. Eu já publiquei sobre isso. Então nós estamos diante, mais uma vez, de uma situação extremamente complexa. Um outro ponto. Para retratar o encontro secreto judeu, o Hermann Gödde, então vai tomar emprestado a cena do romance histórico Joseph Bálsamo de Alexandre Dumas, que é um autor
cujas obras nada têm de ingênua, porque elas trazem perspectivas interconectadas e elas vão formar uma espécie de quebra-cabeça. E aqui eu cito expressamente o Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas. Por quê? Essa obra é de 1844. Por que o Conde de Monte Cristo? Porque o Conde de Monte Cristo é uma obra que fala claramente da sobrevivência da Ordem do Templo. Dado que o nome e o brasão do Conde aludem à sua iniciação na Ordem de Cristo, portuguesa. Portanto, é um francês falando da Ordem de Cristo portuguesa, porque a Ordem de Cristo é a herdeira legítima e única sucedânea da Ordem do Templo. E aqui eu explico. A personagem de Edmond Dantès, que é o Conde de Monte Cristo, foi baseado em Pierre Picot, que é um sapateiro da região de Nîmes, na região da Occitânia, na França. A profissão de sapateiro, como o judeu Bandarra, por exemplo, remete sempre à ideia de um profeta, a profecia. Ora, as ligações da cidade de Nîmes com as matérias da cavalaria e a região do Languedoc são inequívocas e dispensam apresentações, porque todas elas dizem respeito à conexão dos templários. Então, o personagem da obra do Conde de Monte Cristo, do Edmond Dantès, não é? Do Edmond Dantès, do Alexandre Dumas, o Edmond Dantès é preso sob falsa acusação em 1815. Por quê? Porque ele foi à ilha de Elba, aonde ele recebeu uma carta de Napoleão, que já estava exilado. Depois de ele escapar da prisão, o Dantès toma posse de um tesouro imenso. Isso é uma alusão clara ao célebre e desconhecido tesouro templário. E ele toma posse desse tesouro porque o paradeiro foi fornecido pelo companheiro de prisão, que é o Abade Faria, que ao longo de anos o instrui a ponto de o tornar um autêntico fidalgo, um homem versado em artes e conhecimentos absolutamente incomuns. Então, quando Dantès sai da prisão, ele é um sujeito, ele entra na prisão como um sujeito absolutamente tosco, mas ele é preso porque ele vai encontrar com Napoleão, que estava exilado em Elba. Na prisão ele encontra o Abade Faria. Aqui entra novamente, nós somos remetidos a Portugal. A personagem do Abade Faria é inspirada em José Custódio da Fonseca, que é um religioso e cientista luso-goense, portanto luso-indiano. O Abade Faria existiu mesmo. Ele se destacou como um dos primeiros estudiosos de hipnose, sendo o primeiro a descrever com precisão os seus efeitos e os seus métodos. Portanto, o homem que instrui o Edmond Dantès é um português, templário. Custódio da Fonseca foi um conspirador revolucionário que trabalhou para a derrubada da monarquia portuguesa. Ele era um árduo defensor da Revolução Francesa. Um outro aspecto. Em 1806, a chamada Carta Simonini, supostamente escrita por um oficial do Império Italiano, chamado Simonini, foi uma carta amplamente difundida. Ela passou para a história como um mito de conspiração judaico universal. E essa carta teve o seu aparecimento na França de Napoleão, portanto, de 1769 a 1821. Na Alemanha, em 1868, na Rússia na virada do século. A chamada Carta Simonini tornou-se muito conhecida nos círculos antissemitas, por afirmar a existência de uma aliança entre os judeus e os franco-maçons. Veja que o Quevedo fala da aliança dos judeus e dos cristãos monopantos. Então, novamente, nós temos uma aliança de judeus, de cristãos, de maçons, né, contra a cultura ocidental, cristã e judaica. É isso, em suma. Seguindo por esse caminho, então, essa mesma carta, a Carta Simonini, afirma que os judeus haviam apoiado a Revolução Francesa, muitos deles. Seguindo por esse caminho mais à frente, os protocolos dos sábios do Sião vão adaptar muitas das antigas ideias antimaçônicas e as atribuíram aos judeus e à franco-maçonaria.
Então, eles aludem a uma sociedade alemã da Bavária chamada Illuminati como parceira da conspiração. Esse é um outro detalhe nesse imbróglio. Um outro ponto. O mito da conspiração judaica maçônica vai reaparecer na Alemanha em 1850. Em 1868 é publicado Biarritz, aquela obra, onde os judeus aparecem no controle da imprensa. Em 1872, o episódio se transforma num panfleto publicado em São Petersburgo, Moscou, Odessa e Praga, até 1880. Em 1881, ele aparece como um documento autêntico, é o protótipo dos protocolos. Ele aparece como um documento na França, publicado no O Contemporâneo. No Brasil, a referência aos protocolos vai aparecer em 1919 na editora Vozes, de Petrópolis, dirigida pelos franciscanos, ordem consabidamente milenarista, adepta juntamente com os jesuítas da teoria do Quinto Império, do abade Joaquim de Fiore, Vieira esse que foi acusado de ser um monopanto. Portanto, aquele tipo de cristão que estava junto com os judeus, né, para atuar contra cristãos. Veja que nós estamos diante de um negócio que ultrapassa tudo aquilo que a literatura tradicional tem falado sobre os protocolos. Não é? Um outro ponto. Várias obras devotadas à reforma sociocultural do escritor e jornalista suíço Carlos Alberto Loosli, do século XVIII, XIX, final do século XIX, ele vive de 1877 a 1959, eles vão acrescentando ao tema da conspiração judaica e acaba por tornar esse tema, acaba por tornar ao Loosli um grande especialista nos protocolos. Então ele tem algumas obras. A Suíça precisa de uma regeneração. Ele tem uma outra obra, Bumplitz e o Mundo. E uma outra obra, Os Maus Judeus. Em 1839, nós temos uma obra chamada A Questão Judaica, publicada pelo teólogo e jesuíta austríaco Mário von Galli, sob o pseudônimo de Andreas Amse. Bem, estes exemplos, para finalizar, bastam para ilustrar a existência de uma fraude, não é, na composição dos protocolos dos sábios do Sião. E eu diria, mais do que uma fraude, né, aqui tomando a ideia de Graves, nós temos uma evolução temática e a construção de uma teoria. Estes exemplos bastam para ilustrar que a existência de uma conspiração internacional com vistas a atingir a cultura ocidental, cristã e judaica como um todo. A bem da verdade, nós temos acusações mútuas que partem de diferentes agentes que vão criminalizar diversos atores que oscilam entre quais são os criminosos. Então você tem uma literatura judaica que acusa cristãos, né? Você tem cristãos que acusam judeus. Você tem um outro tipo de literatura que acusa os iluministas. Uma outra que acusa os jesuítas, os templários, os banqueiros, os sionistas, etc, etc, etc. Ora, então dependendo da linha de autores que eu pegar, veja bem, eu posso defender judeu, eu posso defender cristão, eu posso defender os templários, eu posso defender a maçonaria, ou eu posso criminalizar todos eles. Apesar disso, o que está por trás desta coisa toda? Há um projeto em escala internacional, sim, de criação de um governo mundial de contornos claramente escatológicos e messiânicos. O governo foi consolidado, ele está aí, é uma realidade. Não é algo que será criado, é um fato, não é? A pergunta: isso tudo atende a quem? Com que finalidade? Porque hoje, veja, vamos pegar aqui século XVI, que são as primeiras literaturas, a Carta dos Judeus de Constantinopla, não é? Então nós temos
de 1500 até 2018. Nós temos 518 anos, mais de 500 anos, de uma sequência de literatura onde já existe desde aquele momento acusações várias de um projeto sendo urdido para destruir tanto judeus quanto cristãos. Projeto esse urdido por judeus e por cristãos. Certo? Ora, evidentemente que qual é o sujeito que poderia afirmar categoricamente a fonte dessas coisas? Ninguém. Ninguém sério afirma categoricamente tal coisa. Agora, o que é possível afirmar categoricamente? O projeto foi consolidado. Portanto, a ideia de que os protocolos são uma fraude ou um plágio, né? Eles são não tanto uma fraude, mas eles são um plágio, e não tanto um plágio, eles são uma evolução teórica de algo que não é construído no século XX, muito pelo contrário, essas situações vêm sendo aventadas desde o século XVI. De novo, a quem atende esse projeto? Com que finalidade? Quais são os senhores do mundo que estão por trás disso? Ninguém há de responder, não é? Porque essa resposta não há de ser simples. Agora, para finalizar, nós podemos sim afirmar que temos a confirmação de que foi desenhado um governo mundial exatamente dentro dessas características. A cultura cristã está sendo moída, a cultura judaica está sendo igualmente moída, e o Islã também. Então, as três religiões, nós temos, aliás, o projeto da URI, né, da ONU, é um projeto que destrói todas as religiões do mundo. Não são só as religiões monoteístas, não. O hinduísmo foi para o buraco, o budismo foi para o buraco, o shintoísmo foi para o buraco, foi tudo para o buraco. Então, há uma clara proposta internacional de um governo mundial que vai unir política, economia, religião, etc, etc, etc. E não há porquê, evidentemente, defender ou dizer que só tem judeu bonzinho no mundo. Mas é evidente que não. Assim como só tem cristão bonzinho, também é evidente que não. E só tem muçulmano mauzinho, também é evidente que não. Não é? Nenhuma das três religiões reveladas constituiu-se como religiões reveladas, evidentemente sem usar mão e expediente nem um pouco tranquilos e honestos em muitas das suas situações e da sobrevivência das suas religiões. Ora, quem é que há de negar uma coisa dessa? Não tem por que botar panos quentes nisso. Agora, que nós temos claramente o desenho de um projeto materialista, não é? Consolidado na ideia de um governo mundial, onde tem um imperador universal? Tem. Portanto, quanto a mim, a questão ligada aos protocolos dos sábios do Sião, se ela fosse feita com a devida seriedade, esta é uma obra que deveria ser estudada a fundo, não só ela, pegando toda essa teia de circularidade que envolve a obra, porque está muito fácil ficar centrado somente na proposta de que ela é uma obra antissemita. Esse discurso não nos leva a lugar nenhum, porque a obra está centrada não só num discurso antissemita, mas antes de tudo e sobretudo na proposta da criação de um governo mundial onde tem o projeto de um imperador. Né? Portanto, isso é falado claramente. E por que esse projeto não é levado em consideração? E aí é preciso entender quais são as culturas que falam do projeto de um imperador. Né? Esse é o ponto. Esse projeto de um império universal já foi advogado antes? Já. O império da transmigração da Roma para outros locais do mundo
Já foi advogado? Já. Então, é preciso expandir o tema. Agora, evidentemente, o cenário é tão complexo que exige um esforço multidisciplinar, né? Enfim, esse é o objetivo que eu tentei trazer aqui para vocês nesse momento, de dizer que o Gustavo Barroso, acusado injustamente de ser antissemita, e aqui repito novamente o que eu falei sobre Gustavo Barroso e reitero, Gustavo Barroso tem problemas com um tipo de judaísmo? Tem, mas é preciso definir. O que ele está chamando aqui de judaísmo? É exatamente aquela proposta da criação de um governo mundial, né, relacionado a um governo que vai destruir a base da cultura ocidental em cristã. Ele, como cristão, tem o direito de defender a sua religião? Evidentemente que tem. Assim como o judeu, como religioso, tem o direito de defender a sua religião. Assim como outro dia, um rabino defendeu os rabinos da Torá e a visão da Torá contra a transferência da embaixada de Tel Aviv, de Jerusalém, dos Estados Unidos, de Tel Aviv para Jerusalém. Portanto, vamos respeitar, cada um dentro da sua tônica. Agora, dizer que o Gustavo Barroso, em algum momento da vida dele, propôs o extermínio de judeus é outra coisa bem diferente. Quer dizer, nós podemos ter os padres que vão lançar. A Igreja Católica, em algum momento aqui, né, teve as suas dificuldades e lançou os seus anátemas sobre os judeus? Claro que lançou. Claro que lançou. A Inquisição está aí para provar uma coisa em relação a isso. Evidentemente que essas discussões interreligiosas, eu não entro no mérito delas. Elas existiram. As questões políticas existem. O que nos cabe aqui é tentar analisar e verificar até que ponto os autores individualmente, quando propõem a defesa de uma ou outra teoria, por exemplo, Humberto Eco retoma essa questão. Humberto Eco vai propor o extermínio de judeus? Claro que não. Então, baseado em que o Humberto Eco vai dizer que a obra dele, O Cemitério de Praga, foi muito bem aceita pela comunidade judaica. Percebe? Portanto, nós estamos diante aqui de alguma coisa que, de fato, merece ser analisada com menos paixão. Tá certo? Assim como hoje as questões ligadas ao mundo muçulmano, né, você tem várias denúncias dos próprios muçulmanos dizendo que o ramo salafita e wahhabita dentro do Islã é um ramo que tem o objetivo de destruir o Islã tradicional. Então nós temos, dentro do judaísmo, acusação de judeu contra judeu. Dentro do cristianismo, acusação de cristão contra cristão. Veja a questão da teologia da libertação. Né? E nós temos, dentro do islamismo, acusação. A mesma coisa, nós temos acusações em cima das 5 linhagens budistas. Existe uma acusação, várias acusações gravíssimas contra o ramo do budismo, que é o ramo do budismo do qual o Dalai Lama é o representante máximo. Né? Porque o Tibete tem 5 ramos principais de budismo. A ordem mais antiga é a ordem dos Karmapala. As denúncias que são feitas no Tibete é que o budismo tibetano da ordem do Dalai Lama está matando os Karmapala. Então, se nós formos entrar por essas questões, a situação fica extremamente complexa. Agora, quem é que em sã consciência há de imaginar ou de avalizar o que os russos fizeram de matar cristãos a rodo e judeus a rodo, o que a Alemanha fez de matar cristãos, judeus, ciganos a rodo? Ninguém é doido, não é? De propor uma coisa dessa ou de defender uma coisa dessa. Não é agora, em nenhum momento da história. Então, o extermínio étnico, religioso, ou seja lá o que for, isso é uma vergonha sob todos os aspectos. E só uma mentalidade monstruosa há de defendê-lo. Agora, essas defesas existiram ao longo da história? Existiram. É óbvio que existiram. Então, a partir do momento que a Igreja Católica ou a coroa espanhola propunha a pureza de sangue, a limpeza de sangue, ora, isso é um fato histórico. Né?
E em cima dessa pureza de sangue, aí é preciso entender qual é a teoria que está levando aqueles governos católicos a propor uma limpeza de sangue. Então, o que a mim me interessa é qual é o ponto central. A questão que leva o governo católico espanhol, da coroa espanhola, a propor uma limpeza de sangue. Essa é a questão, né? Então, finalizo aqui dizendo que é preciso ter cuidado com a ideia dos protocolos dos sábios do Sião, porque embora a obra seja, digamos, a construção da fraude da obra, né, a anexação de outros documentos seja um fato verdadeiro, não significa que o conteúdo ou a teoria ali proposta seja falsa, né? E se o é, de novo, se o é, por que alguém construiu? Então nós vimos que aquela construção, ao contrário do que nos tem sido levado a pensar, não foi feita na Rússia. Né? Não foi feita. Agora, por uma razão qualquer, por que aquele negócio vai ser atribuído aos russos? Ou só aos russos? E esquece todo o passado. E quanto mais aquele passado nos remete diretamente aos povos da Península Ibérica. É preciso investigar esse negócio, não é? Tá bem? Bem, nós vamos ficando por aqui. Esperamos que o programa tenha trazido alguma outra clareza e nós vamos fazer ainda um terceiro programa em relação aos protocolos dos sábios do Sião, analisando aqui especificamente a participação do Gustavo Barroso nessa leitura. Tá? Muito bem. Nós vamos ficando por aqui. Até a semana que vem. Fique em seguida com a nossa programação. Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. Até a semana que vem. Um abraço.